Boa noite a todos. Gostaria de compartilhar com vocês hoje o texto que se encontra em Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso de número 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra que vem sempre ao nosso encontro para nos fortalecer, para nos alimentar, para nos amparar em meio a todo o tempo. Obrigado porque nós não estamos sós, nós não estamos sozinhos, nós estamos sem um bondoso amigo, que é Cristo, aquele que está ao nosso lado em todo o tempo, em toda e qualquer situação. Senhor, ilumina as nossas mentes, capacita-nos a compreender a Tua palavra mais uma vez. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Conta-se que em certa manhã, com o céu azul e o sol brilhando, não muito distante da praia estavam dois barcos. Mas o vento mudou, começou a bater mais forte, enchendo ali as velas daqueles barcos e dando muito trabalho à tripulação. Embora o vento estivesse muito forte e os veleiros ali permaneciam, no entanto, aqueles veleiros permaneciam no seu curso, permaneciam sempre inalterados. E a pergunta que fica, como é que esses dois barcos permaneciam firmes, fixos ali no seu destino, estavam ainda com estabilidade? O segredo é que debaixo de todo barco existe o que é chamado quilha, que vai de uma extremidade até outra. A quilha é um pesado instrumento, ali ela é pesada, é uma parte da embarcação que não se pode ver, mas ela dá estabilidade, ela dá equilíbrio durante as tempestades. O que é que nos mantém realmente firmes, estáveis diante das tempestades da nossa vida? Certamente uma quilha que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é quem nos permite continuar no nosso curso, firmes, em meio a tantas crises que passamos. E essa quilha da fé em Cristo, no nosso soberano Senhor, é a nossa relação pessoal, ainda que invisível com Cristo, sempre nos manterá equilibrados nas diversas situações. Cristo havia entrado em um barco e distanciado ali um pouco na praia por causa da multidão, e ali ensinava aquela multidão. Já à tardezinha, o Senhor pega e chama os discípulos a passarem para o outro lado, ali a outra margem. E assim eles saem do território de Cafarnaum e vão para Gerasa, a terra dos Gadarenos. Mas quando fala o mar ali, na verdade, o mar da Galileia não é um mar, mas é um grande lago. Um lago com 21 quilômetros aproximadamente de comprimento, e a sua margem ela vai entre 6 e 13 quilômetros de largura. Este mar, que na maioria das vezes é bem calmo, no entanto, em alguns momentos ele muda completamente. Ele fica mais agitado por conta dos ventos fortes das montanhas que rodeiam esse grande lago. Esses ventos descem ali daquelas montanhas e dão de forma ríspida, forte ali naquele lago e alteram totalmente as condições.
Foi nesse lugar onde os discípulos aprenderam algumas lições. Algumas lições que nós devemos então meditar nelas também nessa noite e colocar-nos realmente conscientes. Em primeiro lugar, dessas lições em meio à tempestade, podemos aprender que nosso Senhor não nos livra de enfrentarmos as tempestades. Os discípulos, eles estavam com Cristo em todo o tempo, eles estavam ali constantemente andando ao lado do Senhor, eles ajudavam a Cristo, eles largaram seus afazeres ali pelo Senhor, a coletoria de impostos, a pescaria. Os discípulos, uma vez que foram chamados pelo Senhor, eles o seguiram. Eles também não importavam com o que os fariseus, os escribas diziam, eles testemunhavam diariamente o amor por Cristo. Eles não se envergonhavam de Cristo. E agora vemos eles sendo jogados ali de um lado para o outro, aquele barco onde eles estavam, e sofrendo, passando por uma tempestade. E por isso nós devemos entender, então, à luz das Sagradas Escrituras, que o Senhor, ainda que nos chame para sermos seus servos, Ele nunca nos disse que nós não passaríamos pelas tempestades, que nós não sofreríamos adversidades. Mas tem uma diferença. O Senhor está conosco. O Senhor está no nosso barco. Não devemos estranhar se enfrentamos enfermidades, perdas, privações e desapontamentos como qualquer outra pessoa. Nem agora o coronavírus. Nós não devemos estranhar que tem assolado não só ímpios, mas também aqueles que temem, que amam o Senhor. A tempestade, no capítulo 7 de Mateus, quando o Senhor fala da casa na rocha e a casa na areia, a tempestade vem sobre ambas, mas a diferença é o alicerce. Nós também somos aqui realmente lançados e arrebatados por tempestades e provações e dificuldades, mas há uma diferença, uma grande diferença. Ao permitir que passemos por algumas privações, algumas provações, o nosso Senhor nos mostra a própria fraqueza, as nossas debilidades. Ele nos atrai realmente para onde é necessário, para o socorro verdadeiro. Os discípulos, naquele momento de medo, naquele momento de dificuldade, eles se voltam ao Senhor. Quantas vezes nós necessitamos disso? No Brasil que estava aí vivendo, o mundo que estava vivendo, e quantas vezes tentando viver sem Deus, nesse momento de adversidade, nessa crise, nessa pandemia mundial, tem lembrado de Deus. Nós mesmos que, por vezes, não temos achado tempo para orar, tempo para ler a Bíblia, agora temos encontrado. O Senhor tem nos colocado até num momento de clausura, tem nos colocado juntos em nossos lares, com as nossas famílias, e temos tido a oportunidade para realizar aquilo que deveríamos realizar sempre, os nossos cultos nos lares, o pastoreio de nossas famílias. O Senhor tem nos dado, então, essa possibilidade. Ele nos ensina em meio a tudo, e então podemos dizer: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, versículo 71. O salmista tem então essa clareza. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse teus decretos. O Senhor nos permite passar pelas aflições. As pessoas que não temem ao Senhor, elas buscam forças nelas mesmas, no seu braço forte, no dinheiro, em tantas outras coisas. Mas é inútil. Nós buscamos ao Senhor. Ele é o nosso amparo. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa segurança. Ele nos ajuda a lembrar sempre disso. Quando por vezes nós temos corrido e de um lado para o outro, andado, tentando viver uma vida sem Ele. Mas Ele não permite. Ele quer que suas ovelhas estejam ao lado dele, que seus amigos estejam juntos. E assim,
O Senhor permite sim adversidades para que conheçamos cada vez mais quem Ele é. Em segundo lugar, uma segunda lição que podemos aprender é que nosso Senhor era verdadeiramente homem, um verdadeiro homem. Nesses versículos somos informados que o nosso Senhor estava ali dormindo. E depois de um dia agitado, de um dia ali ensinando a uma grande multidão, vemos o Senhor ali cansado, repousando. E alguns podem pensar, mas como assim? Sim, o nosso Senhor Jesus, ele tornou-se verdadeiro homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus o Filho, ele se fez homem e veio a esse mundo. Muitos têm negado e negavam naquela época que Deus o Filho tivesse feito isso. Mas nós vemos aqui essa realidade, que sim, o Senhor passava dificuldades, sofria. Nós vemos no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus é tentado depois com o pão em primeiro lugar, quando depois de 40 dias e 40 noites ele teve fome. Sim, o Senhor, como um de nós, ele passou por adversidades, passou por condições desfavoráveis, frio, calor, fome. Tudo o Senhor, ele passou como um de nós. Também provavelmente deve ter tido em alguns momentos ali uma gripe, como qualquer um de nós. Sim, o Senhor passou por esse mundo, mas diferente de nós. Ele era Deus, ainda que fosse verdadeiro homem. Nunca deixou de ser verdadeiramente Deus. No nosso Senhor devemos confiar. Ele conhece as provações humanas, porquanto ele as experimentou pessoalmente. Ele foi tentado sem, contudo, pecar. Ele sabe nossas debilidades físicas, das nossas necessidades, porque ele mesmo sentiu todas elas. Jesus é perfeitamente capaz de compreender o que desejamos todas as vezes que clamamos, pedindo-lhe ajuda nesse mundo tão cheio de carências. Ele é precisamente o Salvador que os homens e mulheres, com seus corpos cansados, suas cabeças doloridas, em um mundo cansativo, em um mundo realmente onde nós necessitamos de conforto a cada manhã e a cada noite, o Senhor vem nos amparar e vem nos socorrer. Porque não temos um sumo sacerdote, diz Hebreus 4,15, um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo, como verdadeiro homem que foi uma vez na encarnação, passou por tudo e assim ele conhece tudo que passamos. Não temos a possibilidade de dizer, Deus não sabe o que eu estou passando, o Senhor não sabe pelo que eu tenho passado. Sim, Ele sabe, porque o nosso Deus, o Deus o Filho, passou por tudo. Ele sabe de nossas necessidades, de nossas fraquezas. Ele sabe de tudo. Ele conhece em sua própria carne quando esteve entre nós. Ele tabernaculou entre nós, diz as Escrituras Sagradas. Em terceiro lugar, uma terceira lição que podemos aprender é que, ainda sendo verdadeiramente homem, como eu disse também, ele foi verdadeiramente Deus. Nosso Senhor era e é verdadeiramente Deus. Nesses versículos vemos Jesus dizendo e fazendo algumas coisas impossíveis a meros homens. Ele deu ordens ao vento e esse lhe obedeceu. Deu ordem ao mar e esse se submeteu à sua ordem. Sim, Jesus com poucas palavras transformou aquele mar agitado, aquela tempestade, se fez tudo em bonança. Mas como? Como acalmar uma furiosa tempestade como aquela com algumas poucas palavras? Acalma-te, emudece. Certamente devemos nos lembrar que aquele que com voz poderosa, na autoridade do seu poder, pleno em sua glória, que disse, haja luz, e houve luz, é o mesmo que agora manda que a sua criação esteja tranquila. O Senhor criou todas as coisas.
O Senhor é o Todo-Poderoso. Ele fez tudo e tudo está debaixo do seu governo. Todas as coisas. Para o Senhor Jesus, nada é impossível. O nosso Senhor não é Deus que age somente no mundo espiritual ou que formulou apenas umas belas mensagens. O nosso Senhor é Deus único e verdadeiro. O nosso Senhor não é mais um mero mestre, um mero professor ou algum Messias que o mundo tem inventado para si mesmo. Não. Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus vivo. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Todo-Poderoso, que estava desde a eternidade com Deus o Filho, com Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. Sempre foi Deus e sempre será Deus. Cristo demonstra poder sobre as enfermidades, que tem autoridade também para perdoar pecados, que é Senhor do sábado, porque Ele mesmo criou ali o sábado como descanso para toda a criação. Tem poder sobre a morte, sobre demônios e também agora sobre até o mundo físico. Cristo mostra então ter poder sobre tudo e sobre todos. O mesmo que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar, agora fala para aquela tempestade parar. Ninguém precisa desesperar-se, temendo não chegar ao fim da jornada, uma vez que tenhamos entregado nossas vidas a Cristo. Ele haverá de conduzir-nos em meio aos perigos. Uma vez que confiemos no Senhor, podemos permanecer tranquilos. Se a nossa situação não nos for favorável, se as nossas tentações forem grandes, tudo isso nada será, se Cristo estiver ao nosso lado. E se nós estivermos com Ele no barco, no mesmo barco, tudo podemos naquele que nos fortalece. Filipenses 4,13. Nada devemos temer, porque aquele que está ao nosso lado é o Todo-Poderoso. Também, em último lugar, finalmente, nessa passagem podemos aprender que o nosso Senhor é paciente e misericordioso para conosco. Nessa ocasião, vemos que os discípulos de Jesus demonstram grande debilidade em sua fé. Eles ficam apavorados, eles ficam pensando ali que o Senhor permitiria que eles morressem, que eles fossem tragados pelas águas, que eles morreriam em meio àquela grande tempestade. E Cristo então vem trazer tranquilidade às suas vidas. Em meio àquela tempestade toda, eles correm, o Senhor está dormindo durante aquela tempestade. Eles o acordam e dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não importa que nós morramos aqui? Podemos observar como o nosso Senhor trata de maneira terna, de maneira amorosa, aqueles seus discípulos. Ele não trata aqueles homens de pouca fé com rispidez, ele não trata com dureza, mas vai socorrê-los. Jesus não os repreendeu severamente, não fez qualquer ameaça ou rejeição diante daquela incredulidade. Então somente dirigiu-lhes uma comovente pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Só isso. O Senhor Jesus é dotado de imensa compaixão e misericórdia. Como um pai se compadece dos que o temem. Salmo 103:13. O Senhor se compadece de nós. Ele conhece nossas debilidades, nossas fraquezas, nossa consciência. Ele conhece nossos defeitos, nossa fraqueza na fé, da nossa falta de esperança, do nosso amor imperfeito, dos nossos medos. Ele conhece tudo isso. E apesar de tudo, jamais nos rejeita. Ele nos ama para sempre. Se nós caímos, Ele nos ergue. Se em meio aos nossos erros, Ele nos corrige. A sua paciência, a semelhança do seu amor, é uma paciência que excede todo entendimento. Deixemos esses versículos como consolo. Essa lembrança permaneça em nossas mentes. Jesus não muda. O mesmo Senhor que agiu com
com misericórdia, com graça, com paciência com aqueles discípulos, é o mesmo Senhor que age conosco. Em meio à nossa perplexidade nesse momento tão difícil de pandemia, quando muitos estão atordoados e preocupados em excesso, podemos lembrar que Deus não muda, que o nosso Senhor vem nos trazer tranquilidade, que Ele vem falar para aquietarmos, para ficarmos tranquilos. Vem nos perguntar: por que sois assim tímidos? Por que tens essa pouca fé? Ele nos ama e sempre nos amará. Deixemos esses versículos como essa consoladora lembrança de que Jesus nunca muda. O seu coração continua sempre sendo esse coração grande, maravilhoso, que nos acolhe. Ele acalmou a tempestade e certamente vem acalmar também as tempestades que temos passado e que ainda passaremos, se assim nos permitir. Exaltado nos céus, a mão direita de Deus o Pai, Jesus continua sendo o Todo-Poderoso, continua mostrando-se paciente e misericordioso para conosco. Somos extremamente frágeis, mas se formos a Jesus Cristo, encontraremos esse Deus que se compadece de nós, apesar de nós mesmos, apesar do que temos demonstrado, apesar de Deus ser fiel, de ser bom, de ser amoroso, e nós agirmos de uma forma incompreensível, como se não tivéssemos um Pai, como se não tivéssemos um Pai que nos ampara em todo o tempo. Devemos nos lembrar que aquele que é fiel, certamente agora não deixará de ser fiel. Aquele que é o Deus presente, não tem como não deixar de sê-lo, porque Ele é aquele que certamente tem todo o poder, conhece todas as coisas e está em todos os lugares. Ele está conosco. Ele está no nosso lar. Ele está ainda falando aos nossos corações através de sua palavra. Concluindo, nosso Senhor não nos livra de enfrentarmos as tempestades, em primeiro lugar. Também, em segundo lugar, nosso Senhor era verdadeiramente homem e por isso conhece pelo que passamos, sim. Ainda que fosse verdadeiro homem, ele também era e é verdadeiramente Deus, o Deus Todo-Poderoso. E por fim, nosso Senhor é paciente e misericordioso conosco. Em meio às demonstrações de pouca fé, de fraquezas, o Senhor não desiste de nós, mas nos ensina e nos chama a confiar nele, a cada dia mais crer nele em todo o tempo. Oremos. Senhor, agradecemos mais uma vez a Ti, que vem acalmar os nossos corações, vem aquietar-nos, vem trazer-nos esperança, vem nos trazer essa clareza aos nossos olhos, de que não estamos sós, de que não precisamos pensar que em meio às tempestades iremos afundar, mas nós temos uma quilha da fé. Nós temos o nosso Senhor que está no nosso barco e que pode nos acudir. Como diz o corinho, Ele é o nosso piloto e tudo vai bem na viagem para Jerusalém. Sim, Senhor, o Senhor é o nosso piloto. Tudo está bem, está tudo bem, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bendito seja o Senhor, hoje e eternamente. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações e comunhão do Espírito Santo repouse sobre a vida de cada um de vocês, meus queridos irmãos, hoje e para a eternidade. Amém.